Conhecer a realidade histórica e cultural do tempo de Jesus foi sempre uma paixão para o padre João Lourenço. O seu trabalho científico é um percurso pelos lugares bíblicos e pelos documentos originais para assim perceber um rosto mais genuíno de Jesus. Em parte, uma síntese desta dedicação de anos está no livro O Tempo de Jesus, o Mundo e as Instituições Judaicas, que foi apresentado recentemente. É ele o ponto de partida para uma conversa que é também uma viagem aos lugares e ao contexto político que enquadra a vida pública de Jesus. Uma das coisas importantes e difíceis de fazer é nós fazermos a reconstrução geográfica do tempo de Jesus. Uma reconstrução muito complexa e que evoluiu, eu diria, estava sempre em evolução. Essa reconstrução geográfica, mesmo em cada um dos evangelhos, assume contornos diferentes. Mesmo em cada um situa. Não que elas se contradigam, mas porque uns dos evangelistas estão mais atentos a essa realidade, outros estão menos atentos a essa realidade. Algumas dessas narrativas, por exemplo, estou a ver Marcos, é uma narrativa de uma comunidade fora da Palestina, não são os habitantes, os crentes que fazem parte dessa comunidade, os que acreditam em Jesus naquela comunidade, que estão muito preocupados com a geografia histórica e política que acontece na Palestina. Mas já Mateus está muito mais preocupado com isso, porque os seus crentes são de origem e querem perceber como é que Jesus, a sua pessoa e a sua mensagem preenchem aquilo que podíamos chamar os requisitos, ou seja, as expectativas, as esperanças veterotestamentárias acerca da pessoa do Messias futuro. Parte-se, quando os evangelhos são redigidos, nós já temos uma construção, ou seja, já temos um quadro de fé na pessoa de Jesus. Agora é preciso destacar também os seus contornos humanos e existenciais, mostrar as suas origens muito bem, por exemplo, destacar Belém. Belém porquê? Porque há toda uma esperança que fervilha nessa época, que está muito em destaque nessa época, que são as expectativas do Messias da família davídica. E essas expectativas vêm de Belém, porque era a pátria do Messias, há um conjunto de profecias, Miqueias, Samuel, etc., que falam de facto de Belém, a pátria do Messias, que era, no fundo, o centro das origens da tribo de Judá. Por exemplo, assim, o chamado Evangelho da Infância de Mateus. Por exemplo, assim, aquele episódio muito bonito, muito bem construído, dos reis magos. Vieram e perguntaram à autoridade política, mesmo que se trate de uma visita simbólica construída, mas o importante é a resposta que é dada. A autoridade política não sabe estas coisas e vai perguntar à autoridade religiosa, consultar os sacerdotes e os escribas, onde deve nascer o Messias. E eles disseram, isso é normal, entre nós todos sabemos, é em Belém de Judá. E isso é documentado, quer pelos textos da tradição histórica sobre as origens do David, mas também pelos textos do profeta Miqueias, que diz: e tu, Belém, não és a menor, mas serás uma terra importante, porque de ti vem aquele que há de ser o meu pastor, o pastor de Israel. A geografia é uma chave essencial para se perceber a vida pública de Jesus e o enquadramento dos seus gestos. A Galileia é uma região com características especiais que não escaparam à opção de Jesus, que ali desenvolveu grande parte da sua atividade. É de lá que Jesus parte no anúncio da sua mensagem, é de lá que Jesus faz os sinais mais significativos, convidativos à adesão ao seu programa, ao seu projeto de vida, e nesse contexto nós temos visitar hoje a história ajuda-nos imenso, e nós hoje temos instrumentos muito importantes que complementam um bocadinho aquilo que ao longo dos séculos não se sabia, que era o poder visitar os espaços, o escavar e encontrar os vestígios da época, encontrar os percursos, os caminhos, os itinerários por onde
circulavam os grupos populacionais, onde se realizava o comércio. Por exemplo, a questão do convite a Mateus, o publicano, ou a Zaqueu, são elementos importantíssimos para ver as classes e os grupos sociais, mesmo até os mais necessitados, quem são aqueles que se abeiram de Jesus. A certo momento nós vemos que não podemos definir um perfil, são vários, mas nas origens são aqueles que de facto estão um pouco mais marginalizados da sociedade e que esperam uma mensagem nova de reintegração, de aproximação, são os doentes, que não tem a ver com o nosso conceito de doença, não é? Os doentes são essencialmente aqueles que estão afastados da comunidade, porque a ligação entre a condição, a doença e a condição pecadora, paralíticos, cegos, mudos, coxos, etc., tinha naturalmente essa componente, ou seja, a religião judaica tinha dado a todas as dimensões existenciais da vida uma componente religiosa. E Jesus vem exatamente fazer toda esta reintegração. A Galileia é um cruzamento de identidades. É onde as culturas coabitam mais livres do controlo judaico. É um terreno favorável à mensagem nova do Mestre. A Galileia é, dizem os textos, a pátria dos gentios. Ali se cruzam culturas, ali se cruzam identidades, ali se cruzam características populacionais de diferentes grupos. É uma zona de desenvolvimento, como a zona rica, é uma zona de centro de comércio, de cruzamento entre as diferentes cidades, cidades muito desenvolvidas, autênticas metrópoles, Geras, Gadara, Hipos, Bet-Shean, são cidades altamente desenvolvidas, cidades ditas livres. Livres porquê? Porque não estão sujeitas aos imperativos da tradição judaica. O Shabat, quem quiser cumpre, mas não é um imperativo. Um judeu, mesmo que viva aí, se quiser ser fiel às suas tradições, pode sê-lo, mas não é obrigado a cumprir isso, como é, por exemplo, na Judeia. Portanto, esse espaço dá a Jesus uma grande liberdade nas suas propostas, dá a Jesus uma grande liberdade na aproximação aos diferentes grupos populacionais. Esse espaço permite a Jesus apresentar núcleos de mensagem nova, fazer reinterpretações. E isso era uma coisa que não podia acontecer facilmente na Judeia, porque tinha a inspeção total das autoridades judaicas em estreita vigilância e perseguição a todos aqueles que, porventura, ultrapassassem um bocadinho aquilo que era o ordenamento religioso, jurídico, normativo da época. O tempo de Jesus, o mundo e as instituições judaicas é título do livro da autoria do padre João Lourenço que enquadra esta conversa. Um roteiro para uma aproximação ao tempo de Jesus. Um enquadramento político onde o judaísmo surge pressionado entre as suas tradições e o poder do ocupante romano. Mais importante que o impacto da situação social e política sobre a pessoa de Jesus é o impacto da situação religiosa, que, por sua vez, procura ser uma resposta à situação política. Ou seja, todo o judaísmo vive aqui um pouco entalado, eu diria mesmo amachucado, tentando, por um lado, agradar aos romanos, por outro lado, procurando não se comprometer em demasia com eles. Mas não é capaz de encontrar um caminho alternativo. Ora, esta pressão é muito, muito forte. A escolha de Jesus, que eu acho que não é uma mera escolha, é um imperativo de iniciar a sua mensagem pela Galileia, é exatamente para evitar esta pressão tremenda que existiria sobre qualquer novidade.
E aí nós íamos ter dois equívocos. Se Jesus começasse pela Judeia, íamos ter dois equívocos. O equívoco religioso e o equívoco político. Na Galileia, o equívoco político é menor. Não há grandes obstáculos, porque a sociedade é uma sociedade plural, solta, livre. O impacto religioso é sentido à distância e por isso é que na Galileia vão ter com Jesus vários emissários. Há grupos que mandam, sentem que em Jerusalém há ecos, há algum fenómeno que está a vir da Galileia. Da Galileia já vieram alguns e não resultou bem. Que tipo é este? Que impacto é este? Que novidade vem agora aqui? E, portanto, temos esta tentativa do judaísmo estar alerta. É um bocadinho neste quadro que eu digo que o impacto político é muito importante, geográfico, certamente, mas o verdadeiro impacto favorável que Jesus tem ao iniciar a sua missão na Galileia é esta liberdade de movimentos, esta autonomia de pensamento, que é muito importante, esta possibilidade de contacto com grupos de diferentes condições, vamos ver que depois até o próprio grupo de Jesus reflete isso. Na boa notícia que o Novo Testamento transmite, revela também elementos que nos permitem conhecer melhor o ambiente cultural e geográfico onde Jesus desenvolve a sua missão. Desde logo a estratégia romana de divisão territorial, na qual estruturava a vida económica da região e a sua ligação com o Império. Nessa altura, os romanos dividiram o país novamente em três regiões: a Galileia, a Samaria e a Judeia, às quais se acrescentavam outras zonas administrativas, como é a chamada Pérea. A Pérea é a zona próxima do Jordão, quer de um lado, principalmente do lado oriental. Porquê? Porque era uma zona relativamente próspera. Era uma zona relativamente próspera e tinha uma configuração geográfica. O Rio Jordão não era um rio que faça grandes divisões. Havia água, ao contrário de hoje, que tem pouca água, naquela altura havia água, portanto, permitia o desenvolvimento agrícola. E este território está também como que configurado, como que anexo também à administração herodiana. E depois algumas regiões que tinham uma tradição administrativa lá no norte, no Líbano, no sul do Líbano, na Alta Galileia, também têm aí o Golã. Eram pequenas regiões administrativas. O que é que os romanos fizeram? Ao passar isto para uma administração, diríamos, quase local, que se identificasse mais com as necessidades ou as identidades locais, mais que necessidade, as identidades locais, os romanos estavam pura e simplesmente a aliviar um fardo que era muito pesado, que eles teriam de fazer o controle em todo o país. E assim, através destes administradores, eles cobravam os impostos, eles pagavam os impostos, eram assuntos internos entre eles e as populações, e não tinham de estar todos os dias a enfrentá-los. Aos romanos impunha-se, sim, defender a paz romana, defender as fronteiras do Império, permitir, que era muito importante para a administração romana e também para os administradores locais, que houvesse liberdade de circulação, porque à bacia do Mediterrâneo chegavam os produtos do Oriente. Portanto, nós temos de enquadrar a geografia da Palestina neste contexto de grande rota comercial que faz o médium, faz o intercâmbio entre o sul do Egito e a Mesopotâmia, mas também entre as zonas do interior e o Mediterrâneo, que era o Mare Nostrum romano. E esse Mare Nostrum era o grande mar do comércio. Mas, para entender o tempo de Jesus, importa conhecer as instituições judaicas e um poder religioso que gravitava muito em torno do Templo de Jerusalém. Ao tempo de Jesus, e já nos séculos anteriores, o templo tornou-se o coração com o qual o judaísmo respira. O templo é o coração do judaísmo. O judaísmo respira a partir do templo.
respira na sua liturgia, respira na sua forma de viver, respira nas suas festas, nas suas deslocações. É um espaço até de liberdade, o templo, para que o judeu possa, de quando em vez, principalmente na altura das grandes deslocações, poder respirar um bocadinho da sua identidade judaica. Quem somos nós? Somos aqueles que nos reunimos a celebrar o nosso Deus aqui no templo. O resto, é difícil fazer esta respiração. Por isso, o templo é a grande instituição, mas há outras que também são importantes. Por exemplo, o sacerdócio. O sacerdócio também é importante porque marca muito o ritmo e a vida, as interpretações, as compreensões, a normalização do judaísmo. O sábado é uma instituição, não é apenas um dia de semana, é mais que um dia de semana. O judaísmo, ainda hoje, bem, aqueles que são de tradição observante, de tradição ortodoxa, tradição hereditária histórica, o sábado é uma instituição imprescindível. Não é possível prescindir do sábado. Ora, o sábado ao tempo de Jesus era também um bocadinho esta instituição. E o Sinédrio. Estas instituições eram extremamente marcantes. O Sinédrio era importante porque era aquele órgão que permitia de vez em quando, eu vou dizer assim uma coisa um bocadinho de forma herética, o Sinédrio permitia aos judeus pensarem que continuavam a ter liberdade de ser judeus. Através de quê? Através das correções, das normalizações, dos apêndices, dos apóstrofos que eles faziam acerca da interpretação da lei. E, aquele, como está bem apresentado na Paixão de Jesus, aquela espécie de autonomia de poderem julgar, mas não poderem decidir. De poderem dar leis religiosas, mas depois terem dificuldade em as cumprir. E, principalmente, quando os romanos queriam confiscar o poder aos judeus, o que é que eles atacavam? O Sinédrio e o sacerdócio. É engraçado, e é dito aí no livro, que os romanos chegaram a cativar as vestes do sumo sacerdote para que ele não pudesse oficiar, para que ele não pudesse celebrar, para que ele não pudesse intervir. E assim condicionavam exatamente a vivência judaica. A análise do padre João Lourenço também não esquece a importância dos grupos sociais e religiosos que sustentavam as instituições judaicas, nomes muito citados nas páginas dos relatos dos Evangelhos. No caso concreto do templo, o grande grupo que é quase, diríamos, o grupo que faz a gestão do templo são os saduceus. Portanto, são as famílias nobres, sacerdotais, de ascendência já seculares, que a elite que tem o templo, controla tudo aquilo que diz respeito à vida do templo, principalmente os proveitos. As classes sacerdotais, que se revezam e que, portanto, com isso, essas classes naturalmente alimentam uma pleiade de gente, uma multidão de gente que vive desta realidade. Os fariseus têm outra função, mas também é um grupo bem definido e tem a função de promover uma espécie de doutrinação popular. São os catequistas do judaísmo das zonas rurais. Não são de elites, são gente popular, mas de grande intensidade, de grande fervor e de grande exclusivismo. E depois há os grupos menos significativos, estão menos presentes, mas estão bem, os grupos políticos, de fervor mais político, escatológico, tenso, de tensão, que são, por exemplo, os zelotas, os grupos que se envolvem nesta tensão contra Roma, que naturalmente ganham empatias e simpatias junto de classes mais populares. Porquê? Porque todo este sistema estava profundamente carregado de impostos e estava
vivia numa situação profundamente opressiva. Conhecer Jesus, os seus gestos, as suas atitudes, o enquadramento da sua vida pública é o objeto de estudo dos biblistas, grupo de investigadores onde se conta o Padre João Lourenço. Um conhecimento que procura fornecer estrutura histórica e entendimento teológico à missão de Jesus de Nazaré. E é isso que a teologia bíblica, principalmente nas fundamentações cristológicas, nos últimos decénios tem feito. Levantar, a partir dos novos instrumentos que hoje, das novas mais-valias que nós hoje temos, principalmente o conhecimento da literatura da época, que hoje é muito grande e está muito desenvolvida face a dezenas de anos. O conhecimento da realidade histórica e geográfica, principalmente através da arqueologia, são instrumentos valiosíssimos. O conhecimento da sociologia da época, que são também elementos importantes. Tudo isso, hoje em dia, é importante para nós nos apercebermos do alcance da própria mensagem de Jesus, e isso é tido. Conhecer Jesus apenas numa perspectiva idealista ou ausente da realidade social, acaba por quase matar a figura e a pessoa de Jesus. Um caminho que pode aprofundar na leitura da obra O Tempo de Jesus, o Mundo e as Instituições Judaicas, da autoria do sacerdote franciscano João Lourenço, é editado pela Universidade Católica.